Deus é especialista em mudar o protocolo, irmãs. Então eu havia orado e clamado a Deus por um direcionamento do que ministrar para vocês, e Ele mudou a palavra do que eu ia falar agora nessa noite. Ontem, na hora do louvor, Deus me trouxe essa realidade que eu queria que você abrisse em Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. Bom, Apocalipse 2, 18 diz: ao anjo da igreja em Tiatira. O anjo da igreja não é anjo espiritual, é o pastor da igreja. Então aqui o Espírito de Jesus Cristo está falando ao pastor da igreja. Essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Quer dizer, ele está dizendo dessa igreja sadia, que realizava muitas coisas em amor, tinha fé, ela era atuante, ela não era uma igreja morna, ela era uma igreja que servia, que agia na sociedade, que perseverava, que tinha muitas obras. Versículo 20. Porém, tenho contra ti, ou contra você, o fato de você tolerar essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas também seduza os seus servos, os meus servos, a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Eu lhe dei um tempo para que ela se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. E eis que farei com que ela fique acamada, e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita, que ela desperta. Jesus, aqui está a tua palavra, Senhor. Aqui está a tua palavra, fiel, imutável, que nos exorta, que nos confronta, que nos tira da escuridão para a luz. Traga luz às nossas trevas nessa noite e nos liberta das amarras de Jezabel. Cubra-nos debaixo do sangue de Jesus. O sangue de Jesus tenha poder sobre as nossas vidas, para nos curar, para nos libertar de todo o sistema de Jezabel. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, nos envolva pelo Espírito Santo de Deus, em o nome de Jesus. Amém. Irmãs, eu não tenho tempo para entrar em todos os detalhes, teria que ter um seminário só para falar disso, sobre o esquema de Jezabel. Mas eu quero que a sua mente vá um pouco além, para você entender que Jezabel no Velho Testamento, você sabe que era uma mulher profetisa, sacerdotisa pagã, e que era uma mulher altamente sensual, altamente manipuladora, e casada com Acabe, que era aquele marido cheio de autoridade, mas um homem pacato, um homem omisso, um homem imaturo, um homem melindroso, que deixava o governo o seu governo nas mãos de Jezabel, para que ela decidisse todas as coisas no reino de Israel. E algo muito importante para a gente entender é que a gente passou a perceber que da pessoa carnal de Jezabel, agora a Bíblia chama de o espírito de Jezabel, que é o espírito de manipulação e de controle. Você está comigo? Irmãs, é uma palavra dura, você vai receber essa palavra? O espírito de manipulação e controle. Mas não apenas o espírito de manipulação e controle, mas porque às vezes você fica achando que é a pessoa possuída pelo espírito de Jezabel, e muitas vezes você não vai encontrar isso. Mas você vai ver
ela se manifestando num sistema de manipulação e controle. Qual o sistema, Ju? Numa igreja, aonde estiver um governo, numa família, numa instituição pública, numa escola, na política, no governo, no Senado, aonde estiver a autoridade, ali, aonde estiver um posto de autoridade, ali tem um espírito de Jezabel, manipulando, seduzindo. Eu não vou ter tempo para isso, mas eu poderia provar isso para você na Bíblia, lá em Reis, em que Jezabel, Acabe decide que ele quer a vinha de Nabal. Quem lembra dessa história, só para eu saber? Verdade que é só isso? Levanta a mão bem, bem alto. Jesus, faz essas crentes lerem a Bíblia, por favor. Oxi. Eu queria ver se um menino de 8 anos de idade perguntasse para você o que ele perguntou para mim. Pastora, quantas vezes você já leu a Bíblia inteira? Só para tua cara ficar vermelha de vergonha. Ele disse assim: pastora, eu tenho 2 perguntas para te fazer. Mas primeiro eu tenho que ouvir a resposta da primeira para eu fazer a segunda. Eu falei, Jesus de Nazaré. Depois do culto eu te pergunto. E aí ele chegou para mim e disse, me diz assim, primeira pergunta, você já leu a Bíblia inteira? Já pensou? Vai que cola, irmã? Não, eu estou te perguntando assim, de capa a capa. Você começou aqui, aí ele pegou a Bíblia dele. Aqui nessa folha e foi até essa última folha aqui. Eu falei, já, tem certeza? Eu falei, tenho. E aí ele deu uma respirada. Agora eu posso te perguntar então. Na cabeça daquele menino, eu só estava credenciada a responder a pergunta dele se eu já tivesse lido a Bíblia inteira. Esse cara é crente. Agora, que crente que você é, que faz 20 anos que você está na igreja e você não leu a Bíblia inteira ainda? Aí a vida está na miséria, a vida não vai bem, você está cheio de brutueja e não sabe por quê. Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir os top mais da pregação gospel no Brasil, não. É ouvir a palavra de Deus. Eu tenho a seleção dos meus pregadores preferidos. Eita Deus. Bom, deixa eu voltar. Deixa eu me converter aqui, porque eu desci do salto. Voltando. Então você tem que ler a história de Jezabel, Nabal, livro de Reis, é Velho Testamento, irmã, não é perto do Apocalipse não. E lá diz então que Acabe passa pela vinha e ele fala, eu quero essa fazenda, esse vinhedo para mim. E Nabal não vende, porque aquele era a herança do pai, era a herança da família. E nós falamos de herança hoje pela manhã, em que Noemi quer vender a sua herança e somente o parente resgatador poderia comprar aquela fazenda. Quem lembra dessa história? E aqui então ele fala, não, eu não abrirei mão da herança que Deus me deu dos meus pais. Eu não vou abrir mão da minha herança. E aí diz a Bíblia que Acabe, que era o rei de Israel, casado com Jezabel, vai para casa, volta para o palácio, faz manhinha e chora e fica sem comer. Gugu, mamá, bebê, babá, bebê. Um homem velho, barbado. Conhece algum assim? Não fala Deus, porque vai que ele escuta. E aí o que acontece? Que ela fala assim, por que você está com o semblante caído? Por que você não come mais? O que está acontecendo, meu amor da minha vida? Ele diz, ele não quis vender aquele vinhedo para mim. Não seja por isso, eu vou dar o vinhedo para você. E ela, de uma maneira bem estratégica, chamou os sacerdotes,
ela fez toda uma maracutaia, a ponto de matar o dono do vinhedo, legalmente, com base na jurisdição, com base na lei dos homens em Israel e na lei de Deus. Ele é executado e morto, e aquele vinhedo passa a ser dele. Juridicamente honesto não, juridicamente sendo dela. E sabe o que acontece, irmãs? Ela não aparece na trama. Ela não fez nada. Ela só mexeu os pauzinhos. De uma maneira bem sutil, bem ardilosa. Ela mexeu os pauzinhos. Politicamente falando. Só que teve um profeta em Israel que levantou a saia dela e descobriu a nudez da podridão dela. E mostrou a vergonha dela na cara dela. E esse cara, chamado Elias, foi o cara levantado por Deus, ungido por Deus, para se levantar contra Jezabel. Então, Jezabel passou a ser um esquema usado numa tríade. Tem sempre o omisso, mimado, imaturo. Tem sempre uma figura poderosa, não necessariamente mulher, não necessariamente sensual, mas tem muitos casos envolvendo sensualidade e o sexo feminino, mas não necessariamente. E um profeta temente a Deus. São os 3 ingredientes para esse esquema de Jezabel. E como que eles agem? Eles agem na surdina, na calada da noite. Eles não batem de frente. Eles são manipuladores, eles começam a minar sua força. Eles começam a ganhar o seu coração, a te conquistar, a te seduzir. Seduzir, não, é bem sutil. Nossa, mas você é uma bênção, irmã. Olha como Deus está te usando. Começa assim. Nossa, mas você viu que a autoridade que Deus te deu naquela conferência? Se bem que, né, se a pastora tivesse te dado um pouquinho mais de oportunidade. Mas você já sabe como ela é, né? Estratégia, manipulação, controle. Vai ganhando o seu coração. Vai ganhando a sua confiança. Vai te seduzindo lentamente. Vai concordando com as tuas mazelas e com as tuas feridas emocionais. Vai te dando o reconhecimento que você precisa. Porque todos nós somos carentes de reconhecimento e de amor e de validação. Então ela vai te reconhecendo, coisa que os teus líderes ou o teu marido não faz isso. E você vai sendo encantada e seduzida a tal ponto. Abre a sua Bíblia em Coríntios. Primeiro Coríntios 7. Você pode dizer Jesus. Você pode dizer Jesus. Jesus. Pois quem foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto, que pertence ao Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por um preço. Vocês foram comprados por preço. Não se tornem escravos de homens.
Na tradução NVI, não sei, eu pensei que eles tinham jogado ali, não jogaram? Na tradução NVI diz assim: vocês foram comprados por um alto preço. Não se tornem escravos de homens. Escravos de homens, você foi comprada por um alto preço. Não se torne escravos de homens. O que tem a ver isso? Eu estou falando de uma estratégia de Jezabel para te dizer sobre dependência emocional. Para te dizer que você entrega o seu coração para alguém, e as mulheres são mais vítimas da codependência e dessa dependência emocional, e você vai se entregando para essa pessoa. A ponto de você não ter mais livre-arbítrio, você não sabe mais quem você é, porque tudo você faz de acordo com o gosto daquela pessoa. Você não sabe mais quem você é, você não sabe mais qual o teu propósito, você não sabe mais quais são os teus sonhos, porque você espera do outro receber, ou que o outro fale para você, se você presta, se você tem valor, se você tem chamado e se você tem propósito. Tem alguém aí? Irmãs, e nós vamos entregando o nosso coração nessas relações tóxicas, doentias, em que a gente vai se despersonificando. Olha que nome esquisito. Quer dizer, personalidade, eu perco a minha personalidade. Já não sei mais nem quem eu sou. Eu estou casada com esse homem e não sei quem eu sou, porque eu só faço tudo o que agrada a ele. Nossa, eu tenho essa amiga, essa pastora, essa discipuladora. Não, eu não sei mais se eu quero estar nesse ministério de louvor, porque ela falou que eu tinha chamado, mas eu não sei se eu tenho, e não sei se eu quero estar aqui, mas vai que ela acha ruim, né? Porque o espírito de Jezabel detesta ser contrariado. E onde há o espírito de Jezabel, há controle e manipulação. Você não é livre. Você não é livre para poder vir numa conferência como essa. Você tem que pedir autorização. Você não é livre para ser a pessoa que você é. Você tem que pedir autorização. Você não é livre para participar de uma conferência, porque sem pedir a bênção, o amém, o cabresto, como se você fosse escravo de homens. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo: hello! Acorda! Você foi comprado por um alto preço. Não se faça escrava de homens. E porque nós vamos nos colocando debaixo desse jugo de dependência emocional, que é a face oculta do cuidado. A pessoa começa a te paparicar demais. Ela é muito serviçal. Ela está sempre te servindo. Ela quer sempre fazer as coisas para você. Não estou dizendo que toda pessoa que é assim está com uma motivação errada de Jezabel. Mas eu estou lhe dizendo que toda pessoa que tenta te aliciar, te incitar, que Jesus Cristo disse: essa Jezabel incita os meus servos a fazerem o que ela quer. Então, se você começar a decidir a fazer o que você quer, essa pessoa vai ficar muito brava com você, porque você pode estar com ela enquanto você for aquilo que ela quer, enquanto você fizer aquilo que ela quer. No dia que você contrariar essa pessoa, ela se coloca na defensiva e ela começa a te atacar. Não, é misericórdia mesmo. É misericórdia. Porque ela tolhe a tua liberdade. Você não pode mais ser quem você é. Você não pode mais ser quem, a identidade, o propósito pelo qual Deus te formou e Deus te gerou. O espírito de Jezabel nos sufoca. Você faz e nunca está bom.
Ou alguém faz para você e você nunca está satisfeita. Nunca é suficiente. De novo a história do nunca é suficiente. E você vai maculando, matando a pessoa aos poucos. Vai gerando através dessas feridas de autoestima, através dessas feridas que foram gravadas na nossa alma, pela nossa infância. Nós achamos que para a gente conseguir ser amado, nós precisamos controlar as pessoas. Que nós só vamos conseguir ter amor suficiente o dia que nós conseguirmos impedir as pessoas de serem quem elas são. Porque se eu não colocar um monte de exigência, a pessoa vai me deixar e vai me abandonar. Isso é espírito de Jezabel. Eu lembro de um dia, eu preparei um almoço na minha casa. E preparando aquele almoço, e modesta parte assim, eu cozinho muito bem, irmãs. É uma bênção. E eu preparando aquele almoço, pensa num almoço que tudo deu errado. Eu faço um bacalhau no molho de gorgonzola com batata saltê. Eita glória! Fala comigo, leva eu, chama eu. Irmãs, isso não acontece, mas naquele dia o bacalhau estava salgado. Aí na hora que eu pus na boca, eu não sabia aonde que eu podia pôr minha cara, assim, não sabia para onde eu ia. Falei, gente, mas como que esse bacalhau ficou salgado ainda? Isso nunca aconteceu. E assim, eu queria agradar aquelas pessoas. Eu queria o reconhecimento delas. Eu queria o amor delas. Eu queria fazer o melhor para elas. Porque elas são importantes para mim, então eu queria a aprovação delas. E aí passou-se logo, pedi desculpas, me perdoa, tal, ficou um pouco mais salgado, e eles muito gentis, não, imagina, tudo bem, e tal, não sei o que, toma água, toma suco, toma não sei o que, para matar a sede. Depois você fala que você quer comer a minha comida ainda, você é doida, né? Aí eu falei, bom, eu acho que a sobremesa vai salvar a minha moral aqui, minha pele. Irmãs, eu tinha feito um pavê de mousse de chocolate meio amargo, com avelãs e castanhas. É um negócio assim, quase céu na terra. É um desaforo aquela sobremesa. E aí o que aconteceu? Na hora que eu fui servir os meus convidados, que eu dei aquela colherada, estava desandado a minha mousse, aguada. Falei, Jesus, mas isso dói muito. Resumindo a história, eles foram embora. E eu fui para a pia. E se tem um lugar bom, é a pia. Para você ter a pia. Quando você tem a pia ou ter a pia, quem entendeu fala aleluia. Uhul! Quem faz terapia aí? Lerê, 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 lerê. Comecei a lavar e chorar. Lavar
e chorar. Terapia. E ali eu chorei, mas você não está entendendo. Eu não estava rindo não, eu estava chorando com a maior dor da minha alma. De tamanha decepção. De tamanha dor no meu coração, porque eu estava tão cansada de tentar agradar, de tentar ser aceita, de tentar ser alguém que presta para o outro, de tentar ser alguém de valor e ter reconhecimento, sabe? E ali eu fiquei lavando aquela louça e chorando, e chorando, e chorando, aquela decepção, aquela frustração da minha alma, de não conseguir, por mais que eu tivesse me esforçado, e gasto dinheiro, e gasto recursos, e gasto tempo, e gasto a vida, eu não tinha conseguido, tinha dado tudo por água abaixo. Já passou por isso na sua vida, irmã? E ali chorando, 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 foi quando o Espírito de Deus me deu essa pregação. E ele falou assim: filha, ele me chama de Ju, ele falou: Ju, por que você está chorando? Eu falei: porque eu não consigo agradar. Eu estou esgotada. Eu me sinto sugada. E por mais que eu faça para essas pessoas, parece que não adianta. Não dá liga, sabe? E ele falou assim: mas me diz uma coisa. Se eu que sou Deus, eu não consigo agradá-las, quem você pensa que você é, que acha que vai conseguir agradá-las? Filha, joga a toalha. Desiste. Desiste de agradar. Sai desse esquema de ser escrava dos homens. Escrava de aprovação, escrava de aceitação, escrava de reconhecimento, de validação, de amor do outro para com você. Joga a toalha. Poxa, queria ter uma toalha aqui, pastora, para eu jogar. Que eu não vou me jogar, né? Daqui tua toalha. Traz a sua também, irmã. Quero as duas. Pronto. Você vai deixar eu jogar no chão? Na hora que ele falou isso para mim, eu chorei mais ainda. Porque toda escolha tem uma consequência. E ali, deixar de jogar a toalha, deixar de agradar aquelas pessoas, eu estava correndo o risco de perder as pessoas que eu mais amava nessa vida. E ali eu descobri que eu podia perder, eu poderia perder, eu posso perder qualquer pessoa nessa vida, mas eu não posso perder a mim mesma. Porque eu fui comprada, resgatada por um alto preço, para que eu nunca mais seja escrava de homens. Nunca mais escrava de homens. E o Espírito falou para mim: filha, joga a toalha. Aleluia! Joga a toalha. Desiste. Abre mão dessa relação. Abre mão de ser escrava desse homem, dessa mulher, dessa amiga, desse pastor, dessa pastora. Abre mão de ser escravo de homens.
de ser escrava de uma religião, de ser escrava de uma igreja, de ser escrava da sua mãe, do seu pai, da sua família. Abre mão, porque Jesus prometeu. Escuta isso, Jesus prometeu que se eu abrisse mão de pai, mãe, marido, filhos, por amor a Ele, não me faltaria. Por amor a Ele não me faltaria. Ele me daria. Por isso que aqui a gente chama a irmã, a família de Jesus Cristo. Porque o que eu não tenho da minha família, eu recebo aqui. Então igreja é retratação, igreja é reparação. Para você ser reparada e retratada, mas também para você ser a retratação na vida das pessoas. Irmãs, ali eu joguei a toalha, a convite do Espírito Santo de Deus. Porque estar num lugar em que você só é cobrada, só é exigida, em que não há mais alegria de pertencimento de você estar naquele lugar, em que as pessoas só te veem como utilitarismo, como utilidade, em que o seu coração não é mais alegre, você perdeu a alegria, e o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo de Deus. Se você perdeu a alegria de estar nessa igreja, saia dessa igreja. Se você perdeu a alegria de estar naquele trabalho, porque o espírito de Jezabel te coage, e você sai daquela cama como se você fosse arrastada em depressão, você não consegue ter a alegria de viver naquele ambiente. É o espírito de Jezabel te coagindo, te oprimindo. Sai desse trabalho. Pastora, é o meu marido. Divórcio é pecado, segundo a palavra de Deus. E você não vai se divorciar. Agora, você vai se posicionar diante desse quadro que eu estou colocando para você. Se esse seu marido é um opressor na sua vida, ele está agindo de acordo com o espírito e o sistema de Jezabel. E você vai se posicionar como profeta. Proféticas. Não é cedendo a todas as vontades dele, como Jezabel e Acabe, que o seu marido vai se converter, ou que o seu marido vai ter a vida dele transformada. Mas é se você tiver a unção profética, você vai vencer o espírito de Jezabel, que manipula o seu marido para que ele te oprima e oprima a sua família. Agora, se ele é um abusador, se ele é um violento, por favor, denuncie na delegacia. Chame a polícia para esse criminoso. Se ele violenta você, se ele te estupra, se ele violenta os teus filhos, chama a polícia. Um dia eu falei isso para um irmão na igreja. Eu falei, se você colocar um dedo na vida dela, porque você tem ameaçado, se você colocar um dedo nela, eu te coloco na cadeia. Um crente do louvor. Um outro espancador de filho, crente. Esses crentes. Espancador de filho. A criança chegou toda com hematomas no corpo inteiro. Crente. Merece a cadeia. Eu denunciei ele foi para a cadeia. Não sei se isso te escandaliza, mas você foi comprado por um alto preço, para que você nunca mais seja escravo de homens. Sabe aquela sua amiga, que você tem que fazer tudo o que ela quer, senão ela não é tua amiga, ela dá piti, ela para de falar com você, ela te ameaça, ela te dá gelo, ela te deixa no vácuo?
Libera ela. Joga a toalha. Mas eu vou ficar sozinha, que esse é o nosso maior medo. Eu vou ficar sozinha? Não. Porque o Espírito de Deus habita em você e Ele estará com você até o fim. Você vai perder pai, você vai perder mãe, você pode perder marido, filhos, você pode perder tudo, mas não perca a presença de Jesus Cristo na sua vida. E aquilo que você abrir mão por amor a Ele, te será restituído. Não deixe mais nada macular a liberdade pelo qual Cristo te libertou. E eu preciso encerrar aqui. Não tenho tempo para continuar essa pregação. Fique em pé. É bom que fica com gosto de quero mais. Tem uma pergunta aqui. É bom que fica com gosto de quero mais. E aí eu volto para terminar, pode ser? Qual a diferença de honrar, é isso? De honrar para agradar. Eu tenho que fazer assim porque eu esqueci meu óculos ali na minha bolsa, irmãs. De honrar e agradar. Perfeita essa pergunta, pastora. Honra e agradar. Honra é bíblico. Você sabia que honra é bíblico? Honra é o que eu preguei hoje pela manhã, é consideração. É reconhecimento da posição, do cargo, é estima, é servir. Mas todo servir que te escraviza, deixa de ser servir, honra, deixa de ser honra e passa a ser servidão. Jesus falou, olha, o meu jugo é leve. O meu fardo, ele é muito suave. Se está muito pesado, é porque você já ultrapassou o limite da honra. E essas pessoas que falam assim, eu sei, você é desse jeito mesmo, você não me honra. Ou, né? Fazer o quê? Você é assim mesmo? Que começa a te desmerecer. Olha o que eu lembrei. Um dia uma irmã, uma discípula minha, você está me ouvindo? Um dia uma discípula minha falou assim, poxa vida, pastora, tô vendo que você é tão ocupada, viajada, você não para mais aqui, né? E não tem mais tempo. Tem mais tempo para as suas ovelhas. Isso é mentira, tá, irmãs? Porque eu sou, graças a Deus, uma mulher muito ocupada. Mas eu tenho tempo para me dedicar às ovelhas que Jesus me confiou. Mas era uma questão de manipulação, de intimidação, para me jogar nessa escravidão psicológica. E eu sempre fui muito atenciosa, eu sempre deixei a minha vida para me dar para as minhas discípulas, eu sempre fui assim. E na hora que ela falou aquilo para mim, me veio assim, caramba, Jesus me perdoa, eu sou uma péssima discipuladora, eu sou uma péssima pastora, realmente coitada, ela queria minha atenção, e olha que horrorosa que eu sou, como que eu pude fazer isso e não dar tempo, e não dar atenção, e não dar o melhor para ela. Mas na hora, o Espírito Santo falou assim para mim, joga a toalha. Desiste de ser uma boa pastora. Se liberta de ser a melhor discipuladora. E eu falei assim, minha irmã, você me perdoa, mas realmente, eu não sou boa pastora não. Eu não ando prestando muito não. E acho que você merece alguém muito melhor do que eu para ser tua discipuladora.
Porque eu estou num outro momento. Mas eu não falei de pirraça. Eu falei com muita humildade no meu coração: olha, eu estou num outro momento, uma outra vibe do que o Espírito Santo está me dizendo para eu fazer. E eu não vou mais ser escravo de homens. Ele está me mandando voar, atingir lugares que eu jamais iria atingir. Eu estava lá atrás das malhadas quietinha, e Ele está me dando asas para eu voar, e eu não vou mais ficar presa na gaiola. E eu falei: olha, me perdoe, mas eu não sou, no momento, eu não sou mais uma boa pastora para você. Então eu gostaria que você procurasse alguém melhor. Tem que ter coragem, não tem? Algumas aí vão pensar assim: nossa, que pastora carnal. Olha que mulher carnal. Outras falaram assim: yes, posso ser eu. Eu não sei se você sabe, mas foi Jesus quem escolheu os seus discípulos. Então nós, pastoras, tínhamos que escolher as nossas discípulas e não ficar na vitrine para que elas nos escolham. Então desiste logo. Se eu puder te dar um conselho, joga a toalha. Spurgeon, ele fala assim: olha, quando os homens falarem alguma coisa má a seu respeito, não fique ressentido não, porque você é muito pior do que eles falaram. Porque nessa tentativa de querer provar o nosso valor, de querer provar que a gente não é tão ruim assim, de querer provar que nós não somos tão carnais, tão horrorosas desse jeito, nós não temos coragem de abrir mão. E vivemos escravizadas por homens debaixo do espírito de Jezabel. E porque Deus mandou eu falar do espírito de Jezabel para vocês? Porque o espírito de Jezabel se levanta contra o espírito da profecia. E todo o movimento profético que tem nessa igreja, que tem nesse ministério, que tem no louvor, vocês carregam o espírito da profecia. E me desculpa, aonde tem o espírito da profecia, tem Jezabel. Então, por isso que eu falei: olha, vai doer. Eu não quero te intimidar, nem terminar uma conferência te jogando balde de água fria, mas eu só quero te dizer assim: abre os seus olhos, porque se você não agir de acordo com o espírito de Jezabel, você vai sofrer a ação dela. Sabe, desce um pouquinho do seu pedestal. Não queira dizer: não, isso é para fulana, Benedita, para o Joaquim. Não é para mim, eu já sou completamente com o Espírito de Deus. Por engano. Se levante no espírito da profecia, que é o espírito de Jesus Cristo de Nazaré. E o espírito de Jesus Cristo de Nazaré deixa as pessoas livres para serem quem elas são. Eu gosto de calça, eu uso calça. Eu gosto de cabelo liso, eu uso cabelo liso. Eu gosto de café, eu gosto de chá. Você não é mais escravo do gosto do outro. Você é livre para ser quem é, das pequenas coisas às maiores. Você é quem é. E o espírito da profecia, que é o espírito do Senhor Jesus Cristo, te deixa livre. Não por força, nem por violência, não por intimidação, não por manipulação, não por chantagem emocional, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Eu queria que nessa hora você começasse a se arrepender. Como expulsa Jezabel?
Como se desfarela os esquemas de Jezabel, quando você reconhece que você intimidou pessoas para que elas agissem e fossem como você gostaria que elas fossem. Você quis que a sua esposa fosse como você gostaria que ela fosse. Você quer controlar o seu marido e quer que ele seja como você deseja que ele seja. Você intimida os seus filhos, colocando eles numa caixinha para que eles sejam exatamente ou se comportem exatamente do jeito que você gostaria. E você não deixa eles livres para serem quem o Espírito Santo de Deus projetou para que eles sejam. Se arrependa, mãe é um poço de controle, de manipulação e de chantagem emocional. Se você não sabia disso, comece a orar agora. Pede para Deus te mostrar como você é manipuladora. Peça para Deus te mostrar como você é intimidadora. Peça para Deus te mostrar o quanto você começa a manobrar, manipular pessoas e situações para que aconteça exatamente do jeito que você gostaria. Por isso que eu disse, vai doer. Porque você vai ter que abrir mão dos teus controles, dos teus sonhos, daquilo que você projetou, para que não aconteça a tua vontade, mas a vontade do Espírito Santo de Deus. Senhor, nós nos arrependemos nessa noite de toda manipulação, de toda chantagem emocional, de aprisionarmos as pessoas para que elas nos deem aquilo que nós necessitamos. Senhor, nós abrimos mão. Será que você está dizendo isso para Ele junto comigo? Senhor, nós abrimos mão do controle, das exigências, das cobranças, das chantagens emocionais, das pessoas nos agradarem, de querer que elas sejam como nós gostaríamos que elas fossem. Senhor, nós queremos perder o controle. Nós temos tanto medo de perder o controle. Nós temos tanto medo de não agradar. Nós temos tanto medo de não sermos amadas e de não sermos aceitos. Mas o teu amor nos resgatou. E nós fomos compradas por um alto preço. E a partir dessa noite, nós queremos caminhar nessa liberdade de não sermos mais escravos de homens, de validação, de aceitação de homens. Por isso, toma minha vida, Senhor. Será que você vai ter coragem de jogar a toalha como eu fiz na minha cozinha aquela tarde? Se você tem essa coragem de jogar a toalha, jogue a toalha aí no seu lugar. Desiste logo. Abra a mão logo. Vai, se lance ao Senhor. Vai ter medo, sim. Talvez de estar sozinha, de não ser reconhecida ou amada, de não ter as pessoas que você ama com você. Mas a tua liberdade vale mais do que esse amor doentio. Não deixe nada comprometer a liberdade pelo qual você foi chamada. Se você está num relacionamento doentio com esse homem ou com essa mulher, comece a orar ao Senhor agora para que Ele te liberte. Comece a orar para que Ele te faça livre da dependência emocional,
dessa escravidão emocional. Receba em nome de Jesus. Resgatadas com um alto preço. Joga a toalha. Tenha coragem, minha irmã. Lança-te. Levanta suas mãos na posição de receber. Repete assim comigo: Pai, eu recebo o espírito de ousadia. Eu não viverei mais escrava do medo, do abandono, da rejeição. Em o nome do Senhor Jesus, eu recebo o espírito da profecia, o espírito de Jesus Cristo. E em o nome do Senhor Jesus, eu quero declarar que eu sou resgatada por um alto preço, para não mais ser escrava de homens. Por isso, em o nome de Jesus, eu recebo o espírito de adoção, pelo qual eu vou clamar: Abba, Pai. Eu sou filha amada. E em o nome de Jesus, eu vou declarar agora que eu entro em outro nível profético. Eu vou voar. Eu vou voar. Eu recebo o espírito da profecia. Receba! Receba! Receba, seja livre, seja livre, seja livre.